Raquel, a gente ouviu um trecho dessa fala, só para a gente explicar e contextualizar, por que ele está lá em Washington nesse encontro do FMI e do Banco Mundial? Eu acho que é uma missão tradicional, né? Ele está... Hoje o que eu vi é ele contestando muito as previsões do FMI. O ministro gosta muito de fazer isso, contestar as previsões do fundo, diz que o fundo consistentemente erra nas suas previsões, porque sim, o fundo vai fazendo revisões ao longo do tempo, mas ele coloca isso sempre como se isso tivesse algum artifício político por trás, alguma intenção de derrubar o governo ou falar mal do governo, enfim, é uma agenda que ele tem. E uma das previsões que o FMI fez hoje, o pior ainda está por vir para a economia mundial em 2023. Isso está claro, né? Acho que todos os analistas econômicos, não todos, enfim, que nunca tem unanimidade, mas em vários países do mundo estão com esse cenário de recessão global em economias importantes. E o ministro Paulo Guedes ele se pega muito em números que, neste momento, estão bons, aparecem bons na economia brasileira. Por exemplo, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação no nosso país, voltou a cair em setembro e o acumulado em 12 meses ficou em 7,17%. A gente tem esse gráfico aqui. Raquel, peço que você venha aqui para nos ajudar a entender isso aqui. Se bem que é muito claro, né? É o terceiro mês seguido de deflação. Terceira deflação mensal consecutiva, mas pode ver que a gente vinha de meses numa inflação muito alta. A partir do momento ali em que é feita aquela mudança no ICMS dos combustíveis, você tem um impacto muito forte já em julho, dos preços da gasolina, do diesel. Na sequência, a Petrobras faz reduções de preço, propiciadas aí pela mudança no cenário internacional, e você vê essas quedas de preço aí bem na véspera da eleição. A notícia boa desse último dado aqui de setembro é que também teve queda na alimentação. Ou seja, não estamos falando só de gasolina mais barata. Assim, ainda tem uma inflação muito disseminada, setor de serviços, a inflação está forte, mas você teve uma queda na alimentação. O leite longa-vida, por exemplo, estava subindo bastante, foi um dos vilões da inflação, caiu um pouco. Então, é provável que a população mais pobre sinta, sim, já esteja sentindo no supermercado algum efeito. A perspectiva para outubro é da inflação voltar a subir, porque a gente está vendo essa defasagem nos preços da gasolina e do diesel. Então, não está descartado que, passado a eleição, a Petrobras tenha que subir os preços e, diante do impacto que os combustíveis sempre têm na inflação, esse sinalzinho aí pode se inverter passada a eleição. Muito bom, Raquel. Deixa eu jogar para o Caio. Caio, a Raquel trouxe isso uma vez, né? O quanto que nessas 4 semanas de segundo turno a inflação vai poder ser sentida, principalmente na população mais pobre, que não necessariamente tem carro e sente a gasolina cair, mas vai ao supermercado. Será que isso vai acontecer? Então, essa expectativa, se fizermos o recorte por faixa de renda do eleitorado, tem uma muralha ali a favor do Lula, no eleitorado até 2 salários mínimos, que é mais ou menos 40% do eleitorado brasileiro. Está majoritariamente com o Lula. A partir daí, pelo menos as pesquisas mais recentes já apontam que o empate ou o Bolsonaro melhor posicionado. O governo conta muito com isso, com esses indicadores, com essa melhoria direta no bolso. Tem gente do governo que fala que se a eleição fosse em novembro, ou se, né, começa aquele C, né? Se a eleição fosse daqui a 6 meses, né? Começa a ter essa viagem. Porque seria mais tempo do Auxílio Brasil sendo pago, seria a população mais pobre sentindo uma redução de preços nos supermercados. Isso talvez fizesse efeito no ponteirinho eleitoral. Exatamente. Só que hoje, a expectativa das 2 campanhas, a Raquel já falou isso aqui, a gente tem falado, é uma eleição imprevisível e acirrada. É isso que eu ouço, porque você não consegue ainda colher majoritariamente, deixar esse sentimento de bem-estar tão claro na população. De novo, se fosse em dezembro, se fosse em janeiro, talvez o governo poderia ter mais chance, mas ainda fica imprevisível, né? Tanto que as 2 campanhas, elas focam muito, embora o Bolsonaro tente entrar aí, mas é difícil, mas nesse público da classe média ali, essa classe C de 2 salários mínimos a 5 salários mínimos, tem uma campanha maciça ali do governo para tentar crescer a votação do Bolsonaro nessa faixa de renda, porque aí não que eles entregam a toalha, de forma alguma, mas
é difícil. A memória da era Lula nesse campo do eleitorado é muito forte. Então, a situação Você sabe que tem uma avaliação muito interessante do professor Lavaredo, porque se você olhar a avaliação do governo, ela está melhorando. Né? Você tem dados melhores na economia e ela dá uma sensível melhora do primeiro turno para o segundo turno. Agora, o professor estava me explicando que geralmente isso acontece de primeiro para segundo turno porque inverte o jeito que o eleitor pensa. Se no primeiro turno o eleitor avalia o governo e pensa, voto ou não voto nesse candidato para a reeleição ou no candidato que ele indica, no segundo turno, a avaliação do governo, ela não é mais ela não é mais o que impulsiona o voto do eleitor, mas ela sim responde à justificativa daquele voto. Porque se ele já se decidiu a votar em Lula ou em Bolsonaro que é um incumbente no caso, seja por vários motivos, pela economia ou pelo antipetismo, aí ele justifica o próprio voto. Ele fala, não, esse governo é muito bom, está indo bem. Então, você tem uma inversão de expectativa. A pessoa já decidiu o voto dela por vários motivos e ela transporta isso para a avaliação do governo. Então, você vê uma mudança na curva assim, muito impressionante. É interessante isso porque isso tem tudo a ver com a ordem do questionário, né? As pesquisas de intenção de voto, a primeira pergunta que você faz para o entrevistado, depois de verificar que ele pode responder, né? Se ele é eleitor, se ele é brasileiro, se ele tem idade para votar, se ele vota, e aí é perguntar o voto para depois fazer a pergunta sobre a avaliação de governo. Então faz todo o sentido, por isso que é uma justificativa. No primeiro turno não, exato, no primeiro turno... a pergunta é a mesma, mas no primeiro turno a pessoa vai dizer em quem vai votar. Eu queria te perguntar uma coisa para ver se um raciocínio que me veio agora olhando esse gráfico faz sentido. A gente está falando, na verdade, das inflações de julho, agosto e setembro, que foram deflações. Deflações. E que em outubro a expectativa é que haja inflação. Sim, o André Braz, da FGV, que é um dos analistas que eu mais confio de inflação, está prevendo um aumento de 0,4%. Que é pouco. É pouco. Olha o que já estava no outro gráfico. Exato. Metade de exato. maio. Não é desprezível. Porque se volta a subir o preço da gasolina, a gente vai ter que ver o que a Petrobras vai fazer, certo? Mas estamos falando de uma defasagem já de 2 dígitos. Não acredito que ela vai fazer nada até a eleição, mas depois... Talvez ela tenha que tomar Estou perguntando isso porque, na verdade, a informação chega agora, mas o eleitor foi votar com 3 meses de deflação no primeiro turno. E ele vai votar no segundo turno sem deflação, com uma inflação baixa, mas com uma inflação, não é isso? Porque isso aqui é passado. Né? Esse número que a gente está vendo hoje de setembro, ele terminou no dia 30 de setembro, entre aspas. Né? Ele se refere ao período de setembro, imediatamente ao período que eu estou querendo dizer. O índice só sai depois. O índice só sai agora. A gente só está sabendo desse índice de 3 meses. É que não é tão preciso, claro esses 30 dias, exato, não é né? tão cartesiano. Ele tem uma sensação acumulada e ao longo do tempo de que melhorou um pouco os preços. Primeiro foi no posto de gasolina, que a gente chegava depois aquela história de refletir no resto da que a cadeia gente produtiva. chegava para abastecer o carro, era R$400, o tanque de gasolina, já você começou a pagar 200 e pouco. A minha dúvida, pensando alto aqui, como se tivesse só a gente conversando e não dezenas de milhares de espectadores vendo a gente, é o quanto essa percepção de melhora de preços já estava, o quanto o eleitor já podia sentir isso na hora de ter ido votar no primeiro turno. Se essa sensação de preços em queda já estava presente na hora de votar no primeiro turno. Em relação à economia como um todo. Te respondo o seguinte, em relação aos combustíveis, estava claro. Sem dúvida, mas ao resto da economia. Para quem o combustível pesa muito, então estamos falando do motorista de táxi, do Uber, de quem trabalha com isso, sim, pode ter pesado bastante até no voto dele. Muito rápido, foi muito rápido, muito intenso. Para quem trabalha, né, com outras coisas, então se você é classe média e você gasta muito da sua renda com serviços, ou classe mais baixa e a maior parte da sua renda vai com alimentação, aí você não tinha percebido esse efeito. Ainda em setembro, ainda está meio diluído agora, é isso? Sim, diluído e devagar. A inflação de serviços ainda está bem pressionada e de alimentos por questões de safra, entre safra, preço internacional de commodities, começou a ceder. Tá, eu queria só colocar uma questão aí nisso tudo, porque este governo, ele sempre se ressentiu, primeiro, da relação com a imprensa e, segundo, de avaliar que comunicou mal desde o começo, né? Porque quando chegou, era o governo Temer antes,
Aí colocaram o Santos Cruz lá para coordenar a verba de publicidade, Santos Cruz cortou tudo, daí teve um monte de brigalhada lá no Palácio do Planalto, sobre dar mais ou dar menos dinheiro, para quem dá dinheiro, para quem não dá, para onde vai publicidade institucional, para onde não vai, e por aí vai. Ou seja, na avaliação deles, é um governo que se comunicou mal, tanto pela relação que manteve com os órgãos de comunicação, com os veículos, tanto pela autocomunicação, né? Pela publicidade institucional, por vendagem de realizações de governo. Então, quando chega na campanha no primeiro turno, e vem uma avalanche, que o eleitor vai saber, essa campanha governista considera que foi uma possibilidade de vender mais, de apresentar mais o que eles consideram os principais feitos do governo. E isso no segundo turno, isso potencializa, porque você fica com as duas campanhas em horário eleitoral em tempos iguais e podendo fazer o que eles consideram que, em razão disso que eu acabei de dizer, tanto para fora quanto para dentro, tanto na relação com a imprensa quanto nas verbas de comunicação, SECOM, foi difícil de fazer. Então, talvez o sensível aumento neste mês ele seja, de alguma maneira, neutralizado por uma capacidade, se for bem sucedida, da campanha poder vender mais o que eles consideram que não foi possível vender, pelos fatores que eu disse, ao longo de todo o governo. Então isso equilibraria uma situação que para eles, eu estou falando o que eles consideram, foi desigual durante todo o mandato.